Hoje, nós nos impressionamos, e muito, com a paciência que o Senhor tem para com a igreja. Igreja que é egoísta, orgulhosa, incrédula e materialista. O mundo está se dando tão bem com a igreja que nem precisa persegui-la. A fé do verdadeiro cristão sempre será uma ameaça àqueles que vivem segundo o mundo e àqueles que, dizendo-se cristãos, cederam e se conformaram com este mundo e vivem exatamente o oposto daquilo que ordena as Sagradas Escrituras na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde nós lemos o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caminhar do cristianismo ao longo da história revela que a perseguição e oposição é o estado normal daqueles que têm uma fé genuína. E, portanto, nós devemos nos preocupar e muito quando a igreja ou o cristão não estão sendo perseguidos, quando não está havendo oposição, porque se isso ocorre, é sinal de que ou o cristão ou a igreja não está vivendo o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, e então não está sendo uma ameaça aos poderes do inferno. Hoje, a grande maioria dos cultos da igreja que se diz cristã parecem mais como uma peça de teatro e com um circo do que com a pregação do evangelho, do genuíno evangelho de Jesus. Pois o verdadeiro evangelho é o fogo do Espírito que arde em nossos corações, purificando, transformando, restaurando e revelando o caminho, a verdade e a vida, ou seja, revelando Jesus Cristo. O Evangelho é o fogo do amor eterno que nos invade, nos envolve e nos dá a graça maior de sermos filhos de Deus. É infinitamente mais, então, do que nós vemos. É infinitamente mais do que o mero sentimentalismo, emocionalismo, sensacionalismo que vemos na grande maioria, como já disse, dos cultos que dizem ser ao Senhor Jesus. Hoje há muitos equipamentos, mas não há poder. Há muita ação, mas não há unção. Há muito barulho, mas não avivamento. Somente a pura e genuína palavra de Deus gera fé. Eu repito, somente a pura e genuína palavra de Deus gera fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como nos narra Romanos 10, 17. E sem fé é impossível agradar a Deus, como nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E então eu pergunto: como amar, obedecer e depender do Senhor, se não se conhece de fato a sua palavra? Pois ela não está sendo pregada na grande maioria dos púlpitos das igrejas cristãs de hoje. E ainda, todo movimento espiritual que não se basear profundamente na revelação original e fundamental do Senhor, com certeza ele fracassará ou cairá no emocionalismo ou no humanismo. Hoje é chegada a hora da igreja do Senhor, do povo de Deus, a exemplo do profeta Daniel, em Daniel 1:8, fazer como ele. Daniel 1:8 diz o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos
que lhe concedesse não se contaminar. E aí, voltando, é o momento da igreja do Senhor, do povo de Deus, assim como o profeta Daniel, determinar profundamente no seu coração não se contaminar mais com as coisas do mundo e decidir definitivamente seguir e viver tão somente a lei do seu Deus. E como Daniel, não se alimentar dos manjares e nem beber do vinho que o mundo lhe oferece, seguindo determinada a sua correta caminhada de estar cada dia mais longe do pecado e mais perto do Altíssimo Deus. E voltar a ser, eu repito agora, voltar a ser verdadeiramente a coluna e firmeza da verdade, não se conformando nem se moldando aos ensinos, aos prazeres, à cultura deste mundo sem Deus. Eu digo, voltar a ser, porque a igreja atualmente não está sendo a coluna e a firmeza da verdade. Somente nas mãos do oleiro. Escute isso que eu quero dizer e colocar para você. Somente nas mãos do oleiro o barro é alguma coisa. Se ele não estiver nas mãos daquele que pode trabalhar nele, ele não passa de algo sem forma, vazio, sem vida, sem objetivo e razão de ser. Só o oleiro transfere para o barro, obra de suas mãos, da sua vida, fazendo com que ele deixe de ser somente barro para se transformar em vaso de barro. O barro não pode sozinho transformar-se em vaso. Essa transformação só o Espírito do Eterno Deus pode realizar. E agora, a Igreja do Senhor, atualmente, tem deixado de viver esta verdade, de ser somente barro nas mãos todo-poderosas do seu Senhor, querendo, na maioria das vezes, na estúpida maioria das vezes, agir como oleiro que não é e nem pode ser. Chegou o momento, como disse agora mesmo, dela refazer a sua aliança com o Senhor, dela estar definitivamente nas mãos do Todo-Poderoso, deixando que o Espírito de Deus a dirija. Porque o que nós vemos hoje são inúmeras e mais inúmeras igrejas sendo dirigidas tão somente pelo homem, pela sua sabedoria, pelos seus métodos, e não o Deus Todo-Poderoso dirigindo-a através do seu Santo Espírito. E por isso, neste momento, nós vemos como existe tanta carência de poder e da manifestação dos verdadeiros dons do Espírito de Deus. Veja o que eu disse, dos verdadeiros dons do Espírito de Deus. Por isso hoje, o convite do Eterno Deus para você é este: refaça sua aliança com Ele e volte a ser barro nas mãos do Todo-Poderoso, para que Ele possa te moldar conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. E agora eu faço este apelo: igreja, desperte, igreja, acorde enquanto é tempo, em nome de Jesus.